Pedro, bote o primeiro slide, só para ficar o registro da gravação. Aí temos o título, né, da nossa fala, a fala inicial desse GT de hoje: consolidação e difusão dos estudos retóricos a partir do final do século XX, cenários e redes na revista Rhetorical Review, que começa em 1982, nos Estados Unidos. Eu comecei faz poucos segundos a leitura, eu vou retomar a leitura da parte mais teórica, vamos dizer assim, histórica, de apresentação da proposta, né? Nós somos dois integrantes da comunidade do direito, aqui do sul do país, né? O Pedro me acompanha desde o início da graduação, está finalizando a graduação. Ele fez uma pesquisa que eu colaborei bastante, no sentido de aprofundarmos os estudos dessa revista, que é uma revista que eu entendo é uma revista-chave a respeito das estratégias, dos estudos retóricos no final do século XX. A pesquisa tem elementos quantitativos e alguns elementos qualitativos. Os elementos quantitativos foram, de uma certa maneira, influenciados por alguma aproximação que estamos fazendo de metodologias da biblioteconomia, que, claro, nós não somos da área, né, mas nós nos apropriamos, porque trabalhamos, o Pedro me acompanhou até pouco tempo, e eu ainda sigo como editor-chefe da revista da Faculdade de Direito da URGS, então essa questão das revistas, para mim, é muito cara, e estamos, então, fazendo essa proposta para o Grupo ERA, agradecendo, então, ao grupo, agradecendo aos professores que hoje de manhã nos brindaram tanto os comentários a respeito das obras que foram feitas, de atividades que já foram feitas antes, e trazendo os professores, como foi o professor Samuel, que eu tive a oportunidade de intercambiar vários e-mails por causa da revista Rhetoricae, que eu faço parte do corpo ali de avaliadores, e também do professor Jean-Pierre, que também nos brindou com um ótimo trabalho sobre Humberto Eco, né? Então, nossa ideia é fazer um aporte, né, ainda muito preliminar, mas é um aporte no sentido de apoiar os colegas de várias áreas que estão trabalhando a área esse elemento interseccional que é a retórica, tanto na comunicação, na filosofia, nos estudos clássicos e também no direito, né, por que não falar também no discurso político, né? Então, eu vou inicialmente fazer essa leitura do texto, depois o Pedro apresenta, na sequência do PowerPoint, os slides com os critérios quantitativos e tabelas, né, de levantamento inicial que fizemos da revista, pelo menos no século XX, a revista segue até o dia de hoje, tá? Então, eu comentava aqui que essa pesquisa que estamos fazendo busca demonstrar a importância desses estudos retóricos no contexto internacional das últimas décadas, e recordando que há também influências também, à medida possível, nós vamos levantar alguns elementos no Brasil. Percebe-se que os estudiosos de várias áreas afins constituíram campos e subcampos interseccionais que se vinculam à retórica, primeiramente consolidando o caráter interdisciplinar dos estudos, mas também aprofundando a difusão de métodos quanto à aplicação da retórica em distintas áreas. Por outro lado, haveria a necessidade de se averiguar as estratégias estabelecidas para a consecução desses objetivos. Para além das estratégias editoriais da publicação de manuais, textos acadêmicos e textos de divulgação, que aqui não será o lugar de comentário, propomos a análise a partir da constatação da relevância para a retórica e áreas afins da constituição de revistas científicas de referência na segunda metade do século XX. É dentro desse intuito que a presente pesquisa proporciona uma proposta preliminar de levantamento de dados sobre um dos periódicos de referência mundial na área, a revista Rhetorical Review, que é editada pela Routledge, que é uma sucursal britânica da Taylor Francis Group desde 1982. Mediante uma aproximação às ferramentas metodológicas de revisão de literatura e outras formas de controle e processamento de dados, produziu-se um levantamento dos textos e áreas afins à retórica para demonstrar a contribuição dos autores da citada revista segundo distintas áreas em diferentes períodos. Também, como principal objetivo, se busca comprovar a centralidade de dita revista no debate internacional e seus efeitos nas redes que se formaram e que se formam nesse debate. Primeiro aspecto, a consolidação do marco teórico da retórica a partir dos anos 60. Recordemos que na monumental obra que foi organizada por Marc Fumaroli, na Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, História da Retórica na Europa Moderna, publicada em 99, o nosso autor comenta no seu prefácio, abre aspas, que é algo de desmesurado e prematuro em colocar-se na empreitada de uma história da retórica na Europa moderna, fecha aspas. Reconhecendo-se a centralidade dos estudos retóricos na Europa até o ano de 1950, é o objetivo da obra, buscando as referências desde 1450, nessa grande obra de Fumaroli, organizada por ele, em que desde a Europa houve influência em outras paragens, principalmente na América do Norte e do Sul, desde o início da colonização,
pensemos no caso espanhol, que é mais claro, com as universidades desde 1553, e que se assentou a partir do século XVIII. Nesse contexto é que foi naturalizado um processo de irradiação, fruto da vinculação de elites intelectuais desses territórios americanos à estratégia de legitimação do poder das metrópoles europeias, mesmo quando no momento da construção das independências. Pois os cânones da fala e da escrita, a educação, o discurso e a construção de uma civilização tiveram por base esses processos europeus, tanto no âmbito acadêmico como político. Contudo, esse cenário do processo liberal das independências, que se estende ao longo do século XIX e entra no século XX, acaba por se transformar em meados do século passado. Assim, Fumaroli recorda a relevância do giro linguístico a partir da década de 1960, ao qual gera um renascimento da retórica, de onde surge a necessidade, que justifica a feitura da obra coletiva já mencionada, de uma prova histórica da legitimidade europeia desse renascimento. Ou seja, o autor considera que faltam elementos para explicar, no fim do século XX, quando ele escreve, que o debate ainda tem uma centralidade na Europa. Não será aqui o lugar para aprofundar essa tese do Fumaroli. Nossa preocupação parte da constatação de que essa mudança de paradigmas do ano 60, reconhecendo diretamente uma visão da retórica como instrumento de trabalho para outras áreas, haveria de manifestar uma relação com as estratégias editoriais que se assentam quando do surgimento e sustentação de revistas científicas que tratam da retórica como tema importante ou até tenham essa expressão em seus títulos. Por essa razão, não por acaso, surgem revistas internacionais que trabalham a retórica como um tema. Para efeitos de exemplificar, podemos citar a Rhetoric Society Quarterly, que também era publicada pela Terry France a partir de 68, e cujo último volume agora é o 52, desse ano, de 22. A Philosophy and Rhetoric, que se publica desde 68 pela Penn State University Press, que já está no número 55, também de 2022. E, por fim, aquela que seria um periódico oficial de uma rede internacional mais reconhecida na área, a Retórica, Journal of the History of Rhetoric, publicada na California Press, em Berkeley, University of California Press, em conjunto com a International Society for the History of Rhetoric, configurando-se na revista oficial desta, a partir de 83, estando agora no volume 40, nesse ano de 2022. Desta feita, ao menos desde o ponto de vista da história das mídias e da valorização dos meios, instrumentos de consolidação da área, falarmos de retórica a partir dos anos 60 nos interpela a dimensionar o papel desses periódicos para além da tradicional forma dos livros de referência na área. Cabe aí ainda uma última questão que nos interessa aqui. A influência desses circuitos de revistas que se centram no eixo sendo construído entre a Europa e os Estados Unidos não é sentida da mesma maneira nem com o mesmo ímpeto no Brasil. Percebe-se que a bibliografia nacional sobre a história da retórica ainda se centra bastante na questão da continuidade do modelo de ensino do Império Português quanto à língua portuguesa no Brasil, setecentista e oitocentista. Não por acaso, o professor Roberto Assísolo, quando sustenta suas importantes considerações sobre a literatura, o ensino da gramática portuguesa e do latim, busca os referenciais da época para enfrentar a questão metodológica. Verbo e Grácia cita a primeira edição, de 1980, do Fumaroli, o clássico deles, da Era da Eloquência, quando Assísolo escreve no seu livro Império da Eloquência. Isso nos abre um caminho de análise que somente poderemos mencionar nesse texto, alguns pontos, mas que não poderá ser explorado com aquela profundidade que merece. Em outros termos, o fato de que as redes e suas respectivas estratégias editoriais existentes nos centros reconhecidos de excelência no eixo Europa e Estados Unidos foram alvo do modelo de apropriação que advinha da tradicional educação oitocentista e que geraria no final do século XX no Brasil uma divisão pelo menos em duas estratégias. De um lado, autores que se sensibilizam por algumas novas tendências que são recepcionadas e utilizadas para transformar o campo, e de outro, usar esses antigos esquemas mentais, bacharelescos, de uso autoritativo de autores e teorias que são reconhecidos internacionalmente em performances localizadas social e institucionalmente, sobretudo na universidade. Por isso aqui, no momento em que Roberto Assísolo e sua geração tenta reconstruir a história da retórica da poética desde as origens coloniais do Brasil, era preciso e justificável adensar na história da educação, dos currículos, dos manuais, da tradição portuguesa relida segundo os parâmetros da cultura oitocentista de forte conotação francesa. Daí que era mister resgatar aquela tradição do Colégio de Pedro II, sua influência posterior, passando por Silvio Romero, e sua reorganização da história da literatura nacional, ou a consolidação dos estudos linguísticos e a manutenção, por um bom tempo dentro do século XX, dos estudos romanísticos sobre a cultura latina. Esse encaminhamento que os autores de referência na área da retórica construíram no Brasil, talvez ainda preso, verdade, ao modelo mental do ornamento, da estilística lusitana, mas devedor de suas origens, pode explicar que o impacto venha mais por livros monumentais que se citam ou a construção de redes intelectuais com suas reproduções editoriais mediante traduções feitas ou estimuladas por ex-alunos de centros europeus e norte-americanos que são brasileiros.
uma velha estratégia de latinistas e helenistas do Brasil que, com o tempo, vêm se interpelados por novas modalidades de divulgação e justificação das disciplinas clássicas. Esse seria o cenário que, por exemplo, se desenvolve durante as décadas de 60 e início de 70, com a revista Romanitas, da responsabilidade do professor Evandic Londres da Nóbrega, que era professor no Colégio Pedro II. Mas teríamos que abandonar a questão para enfrentarmos outras análises que nos interessam nesse trabalho, a revista em tela. Voltando a atenção à Retort Review, em seu prefácio inicial, os editores falam da criação desse espaço de publicação de artigos e ensaios da revista com o objetivo de estabelecer um certo equilíbrio entre a teoria e a prática. Daí que falem quanto à submissão, entre aspas, de manuscritos que explorem a teoria, a prática e a estratégia dos movimentos atuais na retórica, fecha aspas. Em princípio, em formato semestral, a ideia dos editores seria publicar, como dizem eles, literalmente, artigos sobre teoria e método, artigos ou ensaios profissionais, provocativos e práticos estruturados para intercâmbio em sala de aula, ensaios pessoais sobre escrita, linguagem ou ensino da escrita, fecha aspas. Desde logo se percebe a amplitude da proposta. Além disso, os prefaciadores afirmam um interesse em programas de aula que apliquem a teoria atual em retórica e composição. Isso porque entendiam que a retórica seria parte muito relevante do curso da composição. Essa preocupação pedagógica também se aplica ao objetivo que elencam de que a revista auxiliasse os professores da área, sendo também, como dizem, uma plataforma para a troca de opinião viva dentro de nossa disciplina. Fecha a citação. Com o efeito da análise preliminar de metadados, artigos e resenhas presentes na revista, é possível fazer uma leitura da proposição dos editores de que, de certa forma, esses objetivos iniciais foram atingidos, ao menos durante o século XX, onde podemos ler. O que se vê na revista, de maneira geral, é o acertado da estratégia. Há texto de autores canônicos da área, atuando de diversas maneiras. Assim, percebe-se tanto, por exemplo, em primeiro lugar, artigos autorais de reconhecidos autores e vários professores de universidades norte-americanas. B, resenhas feitas também por respeitados autores ou de colegas de área, de obras contemporâneas de referência. E C, trabalhos de autores com livros resenhados. Assim, encontramos tanto autores classicistas como George Kennedy, como também autores que trabalharam por décadas nos Estados Unidos, temas como estudo literário, a língua, escrita e composição, atuando inclusive no College Composition and Communication e a conferência deste, como Jim Corder, Edward Corbett, além de inúmeros professores e professoras de universidades norte-americanas, sem esquecer a editora por muito tempo, Teresa Enos, e autores como Charles Weiserman, que também atua no CCCC. Assim, a revista se vincula a esse cenário de renascimento, após a polêmica morte, entre aspas, da retórica no século XIX, a partir de uma preliminar análise de metadados que fizemos, sem ainda aprofundar em tópicos relevantes como os elementos paratextuais, as chamadas que estão presentes, as propagandas, que nós não podemos ainda fazer uma avaliação, e a leitura de um montante relevante de artigos e resenhas que ainda está por ser feito. Segue-se a análise agora pelo nosso colega Pedro. Obrigado. Muito boa tarde. Eu muito provavelmente peço desculpas por ser um trabalho um pouco mais extenso e de 2 autores. Talvez eu passe alguns minutinhos do tempo. Mas entrando em uma questão de análise preliminar e tratando dos dados que nós viemos aqui trazer, para a construção da análise desses dados, a gente se baseou primordialmente na bibliografia que eu tenho aqui, do Robert Darnton. Não só esse livro, mas o livro What is the History of Books e What is the History of Books Revisited. Porque o que Robert Darnton discute é justamente a possibilidade de observação do circuito do autor, não somente pelas obras do autor e o que tem no interior delas, mas a influência do editor, da editora e do conjunto mercadológico dentro da obra. O que ele explora quando vai tratar de toda a circulação das obras de Voltaire ao longo da história é o que nós viemos fazer aqui dentro de uma revista por meio da história de inúmeros outros autores, não de forma aprofundada, mas de uma forma mais objetiva, para demonstrar como as revistas são, dentro do âmbito da retórica, uma forte ferramenta para conseguir medir a história da retórica, os temas e autores relevantes ao longo desse período. Para isso, nós tomamos a escolha de trabalhar com intensidade, muito mais força, uma seção específica da revista. E essa seção é a seção de resenhas. E o porquê está nesse primeiro gráfico?
Esse gráfico ele representa o número de textos resenhados dentre os artigos da revista ao longo do tempo. E o que nós percebemos é que, durante todo o período, teve um aumento e um aumento significativo da predominância que foi tomando a seção de resenhas dentro da revista. Nós lembramos que o nome da revista, Rhetoric Review, traz justamente uma ideia de uma revisão e um momento de observação, contemplação e de memória dos debates trazidos dentro do campo da retórica ao longo do tempo. E justamente essa sessão de resenha serviu para salvaguardar todos os textos que estavam predominando naquele debate, o que nós percebemos ser ainda mais um debate norte-americano conectado com a Europa. Nós antes imaginamos que seria um debate mais internacional, pela relevância da revista como uma das maiores revistas de retórica do mundo. E o que nós percebemos até por essa análise é que ele se mostrou um pouco mais aproximado do debate americano e um pouco aproximado do debate europeu, e nós conseguimos demonstrar isso de acordo com a predominância dos autores, e nós escolhemos isso justamente pelo predomínio de resguardo dessa memória que se teve ao longo do desenvolvimento dessa sessão de resenhas. Por um dado momento, nós nos perguntamos se isso seria uma escolha mercadológica ou isso, de onde adveio essa escolha por fazer cada vez mais ao longo dos anos de existência da revista, desde 1982 até o final do século XX, em que nós observamos, por que ocorreu esse aumento. E existiam nesse momento duas hipóteses: uma escolha acadêmica com relação aos objetivos da revista, preservação dessa memória e o registro do debate como um todo de forma mais generalizada, ou se era uma escolha mercadológica por fazer parte de uma editora aberta ao mercado por conta da escolha dos leitores. Isso nos levou a um segundo estudo, um segundo momento de estudo que nós fizemos, em que nós buscamos essa resposta por meio da análise do número de leitores das edições e da composição desses leitores. Em azul, nesse gráfico, nós temos a composição das leituras em geral ao longo do ano. Nós percebemos que tem 2 pontos em azul e 2 pontos, apesar de que eles acabam praticamente convergindo, em que cada ano da revista existem 2 edições. Então, por isso, tem 2 pontos, porque ela flutua mais dentro do número de leitores totais, mas nós percebemos que os leitores das resenhas costumam manter uma audiência muito mais consistente, ao invés do número de leitores totais de cada edição. Mas o que nós percebemos é que em torno de 15% dos leitores totais frequentavam a sessão de resenhas da revista. Só que o que nós percebemos é que o número de leitores totais ele aumentou ao longo da história da revista até os anos 2000. E na mesma proporção, exatamente a mesma proporção, aumentou a seção de leitores das resenhas. Ou seja, por mais que a seção de resenhas da revista tivesse tido um aumento significativo, a seção de leitores não teve esse aumento, a seção de leitores das resenhas, o que significa que isso não foi um encontro mercadológico, e sim um encontro acadêmico, de realmente esse ser o objetivo editorial por trás da revista, de um momento de preservação histórica desse debate e de trazer os principais autores que estão dentro do debate norte-americano. Então, com isso, nós fomos analisar a composição desses autores na revista. A partir disso, nós fizemos um primeiro levantamento de todos aqueles que apareceram durante o período de resenhas, em que houve um predomínio de autores como Richard Lael-Enos, Sharon Crowley, Robert J. Connors, que é uma figura muito conhecida dentro do debate retórico norte-americano, Sheryl Glenn, George Young, Thomas P. Miller, W. Ross, Winterroad. E o que nós percebemos com isso é que tanto esses autores eles têm uma função significativa dentro do debate retórico norte-americano, que uma certa participação do debate retórico europeu, como eles também
tiveram participação em momentos diferentes. Essas participações totais se dividem em 2 momentos diferentes. Um primeiro momento de autores que realizam essas resenhas, que compõem essas resenhas, em que nós percebemos que boa parte dessas participações se deram como resenhantes, e que essa proporção acaba mudando um pouco de autores. Por exemplo, o Richard Lewontin acaba predominando, mas o George Youth, ele toma uma proporção maior quando se vai comparar perante os autores resenhantes. Mas quando se vai tratar dos resenhados... Olá, perdão. Desculpa te interromper, que já passou uns 3 minutinhos da sua apresentação e pela ordem a gente precisa manter o tempo, porque senão a gente vai ultrapassar. Eu só tenho mais 1 minuto de apresentação. Esse é o último slide. Ok, tá bom. Dentro disso, o que nós temos é uma concepção de que existe uma função fundamental daqueles autores que estão resenhando e daqueles autores que estão sendo resenhados, e que eles são compostos por várias pessoas em comum. Isso demonstra que os grandes autores americanos também participaram da revista como editores, e tiveram um papel fundamental de escolher a função da revista ao longo do tempo. E isso se demonstrou ainda mais quando nós fomos fazer um estudo daqueles que são editores e que publicaram na revista e fizeram parte dessas resenhas, em que nós revelamos que a grande maioria dos autores que apareceram nesses momentos de resenha também, em algum momento, foram editores na revista. O que se demonstrou, então, é que existiu um objetivo fundamental da revista de demonstrar historicamente e convidar esses autores históricos do debate norte-americano para comporem a equipe editorial da revista e para desenvolverem esse registro histórico do debate ao longo do tempo. E isso que nós conseguimos demonstrar com esses dados objetivos e que foram coletados computacionalmente e processados, e depois nós estudamos. Isso conclui a nossa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço. Obrigado, professor Alfredo e Pedro. Obrigado pela apresentação. A próxima apresentação é da Carla Balan Isato de Barros. Vem vacinar. Estratégias persuasivas em uma campanha de vacinação contra o sarampo no Brasil. Carla? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estou ouvindo, sim. Minha tela está sendo compartilhada? Está sendo compartilhada, tá? Posso iniciar? Pode iniciar. Eu vou iniciar a contagem de tempo. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Carla. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Linguística da Unifran, de Franca, e sou orientanda da doutora Luana Ferraz. Meu trabalho tem como título Vem Vacinar, Estratégias Persuasivas em uma Campanha de Vacinação contra o Sarampo. A minha lente é a retórica, aristotélica, que é a faculdade de observar os recursos para alcançar a persuasão em cada caso. Vale ressaltar que fazemos uso dessa arte, a todo instante, pois sustentamos sempre as nossas teses, defendemos, acusamos. Na retórica, a gente conclui que os discursos são proferidos por um orador com vistas a persuadir um auditório, isto é, levá-lo à ação. E já trazendo o meu objeto de análise para vocês, eu vou analisar uma campanha de vacinação contra o sarampo, cujo intuito é a prevenção contra o retorno da doença através da vacina. Dados afirmam que as vacinas salvam vidas e contribuem com a saúde pública. Entretanto, de acordo com o Butantan, principal produtor de imunobiológicos do Brasil, houve considerável queda na cobertura vacinal, sobretudo após os discursos anti-vacinas. Então, de acordo com o Butantan, essa queda vacinal tem se intensificado a partir da pandemia de Covid-19, e é nesse contexto polarizado que nós verificaremos quais recursos retóricos foram utilizados pelo orador nesta campanha de vacinação contra o sarampo, e mais especificamente nos valeremos das emoções despertadas no auditório com vistas a persuadir. O objetivo, então, é identificar os recursos persuasivos em uma campanha de vacinação contra o sarampo e também reconhecer as paixões que o orador almeja suscitar no auditório. Tenho como base teórica, então, a tríade retórica, o atos, o logos e o ethos, o logos e o pathos. O ethos constitui o caráter do orador, que também será levado em conta, os recursos do logos, os argumentos, os lugares.
mas nosso olhar mais atento será destinado ao patos, né, as emoções despertadas no auditório. Ressalto aqui também que essa análise, ela constitui a minha tese, né, de doutorado, então eu escolhi por conta do tempo selecionar a análise mais voltada ao patos, tá, os recursos do patos. De acordo com Aristóteles, né, as paixões que promovem essas mudanças de julgamentos no auditório, elenquei aqui as 14 paixões, destacando as 4 que serão relevantes para a minha análise. As 4 são a paixão do temor, que é o medo acerca de uma dor ou projeção de um mal iminente, a calma, que seria o antídoto da cólera, a paz após o momento de tormento, a confiança, que seria o sinônimo de segurança, o contrário do medo, e a indignação, que é a fúria pela felicidade alheia quando estes não a merecem, então, diante de um contexto imerecido. A análise que eu farei é de um post de Instagram, da página Pique de Amor, postado no dia 10 de maio de 2022. Essa página é da Clínica de Vacinas Particular, localizada em Ribeirão Preto. Trata-se de um texto multimodal, com 7 abas, né, com informações sobre o sarampo, doença viral erradicada desde 2016 no Brasil, mas que se manifestou novamente nos últimos anos. A postagem destaca, sobretudo, a importância da vacinação para prevenir o retorno da doença. Aqui a primeira tela, você sabe tudo sobre o sarampo? Temos o texto imagético, o texto verbal. Ressalto também que, por conta da extensão e do tempo, não vou analisar como um todo, e sim selecionar alguns elementos que eu achei relevantes para conduzir aí a análise passional. O orador, através do questionamento e do uso do pronome você, se direciona o discurso a quem está lendo, logo ele quer promover a identificação com o seu auditório. Com relação às emoções promovidas aqui, despertadas no auditório com esta tela, nós temos o temor, né? Ao questionar se o auditório sabe tudo sobre o sarampo que ele pode causar, ele causa ele pode suscitar no auditório uma expectativa de um possível mal que pode acometer a si e aos seus. Afinal, será que ele sabe tudo sobre o sarampo? Mas também pode promover a confiança. Vocês podem observar que tem um arraste para o lado, ou seja, com as informações que a postagem pode trazer, ele pode ficar munido de informações para se proteger contra a doença. Na segunda tela, o orador pretende atingir, sobretudo e supostamente, aos pais. Por quê? Ele usa o termo comum. Vou ler o textinho para vocês entenderem. O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus morbilivírus, muito comum em crianças, também pode acometer adultos. Então, ele usa o advérbio muito, intensificando o termo comum, para destacar que majoritariamente acometiam as crianças. Então, isso pode promover o temor, sobretudo em pessoas que têm filhos, que crianças lhes são caras, né? O perigo está iminente, afinal. Mas também ele pode acometer as pessoas que não tenham filhos, que não tenham crianças, né, no seu entorno, também podem ser movidos pela paixão do temor. Devido ao finalzinho ali do textinho, também pode acometer os adultos, né? Isso quer dizer que os adultos também podem estar, né, sob esse perigo iminente. Na terceira telinha, nós temos o mapinha ali do Brasil, identificando os casos de sarampo na região norte, e o textinho também é bem significativo. Em 2016, o Brasil chegou a receber o status de país livre do sarampo. No entanto, o recente surto da doença na região norte fez com que esse status fosse revogado. Novamente, aqui a gente vê o temor, né? A paixão do temor. Porque o auditório pode se sentir ameaçado, visto que o perigo está próximo, né? Chegou à região norte, voltou a assombrar o país. Também podemos identificar aqui a paixão da indignação, pois o auditório já vacinado, que tenha vacinado aos seus, pode considerar esse contexto imerecido, né? Afinal, o país estava livre do sarampo, ele usou este termo, livre do sarampo. Só que, ao mesmo tempo, ele usa a conjunção, né, adversativa. No entanto, um recente surto da doença fez com que esse status fosse revogado. Ou seja, o auditório pode se sentir indignado com essa informação de que a doença voltou a se manifestar. A quarta telinha, temos um mapinha aí evidenciando que a doença se encontra em vários locais, né?
Somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, mais de 17 mil casos de sarampo foram relatados no mundo, um aumento de 79% na comparação com 2021. Então, esses dados numéricos e a porcentagem reforçam esse avanço considerável, sobretudo entre apenas estes anos, né, de 2001 a 2022. Então, esse discurso construído na tela 4 pode corroborar também para a paixão do temor no auditório. Né, ele se sente amedrontado. Provavelmente, ele sabe que é uma questão de tempo para que essa doença se manifeste no Brasil todo, assim como está acometendo todo o mundo. Na quinta tela, nós temos aí informações sobre a transmissão da doença, os sintomas, tem a caracterização da personagem, né, que remetem aos sintomas causados pela doença. E ao se deparar com essa imagem, com a descrição dos sintomas, o temor pode ser amplificado, né? Uma vez que ele teme ser infectado pela doença e sofrer com esses sintomas. A sexta tela também é muito relevante, tanto o texto verbal quanto o texto imagético, né? No texto verbal, ele questiona o auditório e convoca a ação de tomar a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, é aqui que ele convoca o auditório à ação, né? Ele tenta persuadir de fato. Nós temos ali a seringa, que está com os bracinhos arqueados, elevados, né? Simbolizando um sinal, simbolizando a força, e representando que quem se vacina fica forte e resistente à doença, supostamente, né? O termo protege no texto, no textinho verbal, corrobora também para que o auditório seja tomado por uma certa esperança de não contrair a doença, né? Então, nós vemos aqui nesta telinha que as paixões da calma, por conta da confiança, da proteção, supostamente, que virá pela vacina, e também da confiança podem ser evocadas aqui no auditório. E a sétima e última telinha, né, ele recomenda o agendamento da vacina através do verbo imperativo agende. O texto não verbal é muito significativo para construir a argumentação aqui, porque o profissional da saúde, ele representa a autoridade e um símbolo de credibilidade da vacina, né, reforçado ali pela medalha. A clínica é medalhista, ou seja, confiável e digna de excelência. Seremos campeões se nos vacinarmos contra o sarampo. Então, ambas interpretações aí conduzem às paixões da calma e da confiança, pois o auditório se sentirá amparado e protegido ao saber que a vacina está disponível. E esse trechinho também é muito importante para construir aí a argumentação. Agende agora mesmo a sua proteção. Né? Ele não está agendando a proteção, ele está agendando a vacinação que está sendo tomada aqui no lugar da proteção de si e dos que lhe são caros. A campanha de vacinação contra o sarampo analisada apresenta recursos retóricos que visam alcançar a persuasão através do patos, ou seja, das emoções emanadas no auditório. Então, aqui a gente focou, o nosso foco é o patos, mas claro que a gente observa também que os recursos do logos, a constituição do ethos também é de extrema relevância para construir a argumentação e alcançar a persuasão. Consideramos aqui nesta análise que a paixão do temor é predominante. Todavia, a indignação, a calma e a confiança também puderam ser reconhecidas na análise. Aqui as minhas referências. Muito obrigada. Carla, muito obrigado pela apresentação. No final, nós teceremos os comentários, tá? Ok, obrigada. Agora a próxima... Obrigado, viu? A próxima apresentação é de dois membros do Grupo ERA, né, que é o Weber José dos Santos e a Joelma Batista. O tema é do gênero laudatório aos lugares comuns, de Quintiliano na correspondência entre Sêneca e Paulo, minúcias da invenção retórica. Weber. Oi, Wilson, vou compartilhar meu slide. Um momentinho, por favor. Aproveitar para agradecer a presença de todos no nosso evento, na nossa sala, né, Wilson? Muito bom que vocês tenham se inscrito. Já agradeço. Tivemos trabalhos interessantes de retomada, essa questão histórica, né? O trabalho agora da Carla também, essa análise da questão das paixões.
Nós teremos trabalhos muito interessantíssimos. Vai ter um debate muito bacana no final, viu, Weber, com essas contribuições, né? O debate eu estou ansioso frutífero. aqui para fazer uma pergunta para o professor Pedro e para o Alfredo. No finalzinho, eu já separei aqui uma perguntinha para os dois, para a Carla também. Temos o Zoroastro, nosso Sim. convidado de todos os anos, né, Zoro? Sempre presente, sempre presente. Sempre presente. Só um minutinho que está indo aqui. O professor Luiz Antônio entrou na sala. Entrou? Acabou de entrar, está aqui na sala, professor Luiz Antônio. Veio prestigiar a sua apresentação. Não estou vendo ele, está aqui na sala? Está aqui embaixo, Luiz Antônio Ferreira. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só confirmar se ele está ou se ele só passou. Sim, eu tenho a impressão que não, mas... Se ele está presente. Às vezes é que ele está passeando pelas salas, pode ser que ele dê uma entradinha rápida. Não está aparecendo a minha tela ainda, né? Agora Está acho que sim. aparecendo agora, tá? Tá, deixa eu só fazer aqui para mim, porque... Ai. Só um minutinho que eu... Só um segundo, Wilson. Eu só vou apagar aqui um negocinho no meu WhatsApp. Tirar o WhatsApp, senão fica gritando aqui. Ok. Ah. Ai. Perfeito. Perfeito. Vou iniciar o tempo, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, como o Wilson já disse, eu desenvolvi esse trabalho junto com a colega Joelma, nós somos membros do Grupo ERA, e o nosso capítulo, quer dizer, esta apresentação é fruto do nosso capítulo, que está no livro que está sendo lançado hoje, especificamente nas páginas 27 a 38. E eu já aproveito para convidá-los para adquirir o livro e fazer a leitura desse nosso capítulo. Então, o que eu vou passar aqui hoje é um briefing, né, rapidamente, sobre o que nós colocamos, né, ou sobre o que nós estudamos para a construção do nosso capítulo do livro da Invencio. Algumas considerações iniciais importantes, né? O nosso capítulo ele tem duas personagens principais, né? Que é Sêneca, um filósofo estoico e tutor de Nero, e Paulo, um apóstolo, um judeu convertido à nova religião, o cristianismo. Duas figuras importantes, né? Com contribuições muito relevantes para a história, e que desenvolveram e criaram, né, um material que é o nosso corpus de análise, que é uma coletânea de 14 cartas, né, que foram trocadas entre eles, que, inclusive, são cartas que têm muitas controvérsias, né, quanto à sua autenticidade, então são consideradas, né, por alguns como cartas apócrifas, né? Mas independente da autenticidade ou não, é um material, né, que traz um discurso que demonstra o brilhantismo, né, das mentes desses dois personagens e o senso moral e ético de cada um. Desses dois oradores, melhor dizendo, né? E permeado pelo respeito mútuo entre eles. Então, a partir desse corpus, algumas inquietações foram suscitadas em nós. O que esses homens de educação, informação e posição social tão distintas comungavam para trocar cartas? Como escolheram expressar suas perspectivas filosóficas um para o outro? Como planejaram seus discursos? Aqui a gente já entra na primeira parte do sistema retórico da Invencio, né? Como selecionaram e embasaram seus argumentos, né? Quais são os seus lugares de preferência, né? Onde eles se acomodam no discurso. Então, foram questões que a gente levantou e pesquisou para depois responder ao longo do capítulo, né?
A nossa base teórica, naturalmente, é toda voltada para a retórica, o sistema retórico, com um enfoque na invenção, evidentemente, Aristóteles, e nós procuramos trabalhar a questão do lugar e do gênero do discurso com base em Quintiliano. Então, nós usamos Quintiliano como base, por isso, né, lá já no título tem a nossa perspectiva, é a perspectiva da teoria de Quintiliano. E a partir disso, nós, num primeiro momento, nós levantamos alguns aspectos confluentes entre o estoicismo e o cristianismo, né? Será que eram correntes que tinham, né, alguma convergência ou eram totalmente opostas, enfim. Então, a gente tem, de um lado, o estoicismo, né, que é uma corrente filosófica lá da Grécia Antiga, que tem como seu principal expoente, né, Zenão de Cítio, né, que também e essa corrente filosófica ela está dividida, né, de acordo com a história, em 3 momentos, né? Tem um estoicismo primitivo, o médio e o romano, onde se localiza ali, se situa, né, o filósofo Sêneca. Essa filosofia estoica ela é calcada, né, em um tripé entre lógica, física e ética, né? E esse é um enfoque sequeniano, né, do pensamento sequeniano. E quem era Sêneca, né? Era um homem rico, um cônsul, um questor, né, que eram cargos, né, dentro da hierarquia lá, do Império Romano. Era preceptor e conselheiro, né? Foi preceptor e conselheiro de Nero. Então, uma pessoa assim, né, com um status social bem interessante, né, para aquela sociedade. De outro lado, nós temos o cristianismo e temos uma figura extremamente relevante também, Paulo de Tarso. E lembrando, né, no slide anterior a gente viu as datas, né, de período de vivência de ambos os oradores, e eles são contemporâneos, né? Paulo pertencia ao farisaísmo, né? Ele tinha alguma instrução helenística e cidadania romana, e ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, né? 10 epístolas, pelo menos, são escritas por ele. E ele também era pautado nos princípios éticos, doutrinários, né? Que, por conseguinte, agradavam bastante ao filósofo estoico, a Sêneca, né? E numa convergência, né, ou alguns pontos de contato entre estoicismo e cristianismo, a gente tem algumas convergências no que se refere na definição da divindade, na crença de deuses e deuses onipotentes, nas acepções sobre carne, espírito e vida após a morte. Então, a gente, quer dizer, a gente pressupõe, né, que essa troca de cartas entre os oradores se deve também por essas aproximações, né? Tanto que alguns padres importantes da igreja, né, também em suas cartas, em suas súmulas, em suas pregações, enfim, em todo o seu aporte, né, de informações, faziam, por vezes, menções à Sêneca, né? Então, justamente por essa filosofia se aproximar bastante aí das questões do cristianismo. E aí nós vamos, então, para a invenção, né? Nós teorizamos sobre invenção, porque, né, era o foco, é o foco do livro, inclusive, né? Então, selecionar, inventariar e aquilatar a operação retórica da invenção é um dos nossos subtópicos, né? Então, nós temos baseado nesse aporte teórico desses autores, que a invenção é a busca das provas e a avaliação das possibilidades argumentativas que servem de apoio, que vão servir de apoio a uma tese. É um inventário de provas intrínsecas, éticas, patéticas e lógicas, né? Etos, patos e logos, como a colega apresentou antes.
Tem relação, é o momento da escolha do gênero retórico e dos lugares, né, em que o discurso vai se acomodar. Clareza dos objetivos, características do auditório, isso é importante que o orador traga, né, que pense nesses aspectos no momento da invenção. É muito importante que no momento das provas, né, para ele escolher as provas, os argumentos, né, o gênero retórico, é importante que ele tenha, conheça muito bem o seu auditório, para quem ele vai falar, para quem ele vai se dirigir, qual é a tese, né, que ele deseja ganhar adesão, e a partir disso ter objetivos claros, né? Então, assim, exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Estou atuando como orador e passando aqui informações a respeito de um trabalho que eu desenvolvi. Então, eu tenho um objetivo, né? Todos nós fizemos aqui um processo de invencio, né? E agora estamos no momento da actio, né? E achar o que há adequado para persuadir a partir de, muitas vezes, do acionamento da memória do orador. Aí lembrei de Márcia Pituba, que fala sobre memória. Do conhecimento prévio, né? Então, todos esses elementos fazem parte dessa primeira parte do sistema retórico, que é a invencio. Bom, e aí a invenção a partir de Quintiliano. Quintiliano disse que a invenção ela está muito pautada nos estados de causa. E aí ele define 3 estados de causa. A conjectura, existe a causa realmente? A definição, o que é essa causa? A qualidade, como é essa causa? Então, são as causas, para Quintiliano, que estabelecerão a organização do discurso, a seleção dos materiais e a construção de significado. Então, a gente entende que para Quintiliano, desculpe, os estados da causa que vão definir todo esse sistema retórico, né? Aqui, por exemplo, está falando de organização do discurso. Quando a gente está pensando em organização do discurso, a gente já está pensando na segunda etapa, que é a disposição, né? Então, a partir o nosso olhar para as cartas foram a partir desses elementos, né? Desses aspectos que Quintiliano traz para nós. E aí, durante as 14 cartas, né, trocadas entre Paulo e Sêneca, evidentemente que há uma dignificação do outro, né? O cônsul e o apóstolo, né? E aí, nós evidenciamos o que fica evidente nas cartas. Claro, muito claro, que é o gênero laudatório. Louva-se muito um ao outro, né? Pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, enaltece-se, né? Tudo que há de bom no caráter de um, no caráter de outro, nos feitos de um e de outro. Então, essas são algumas... então, assim, é muito evidente, principalmente ali na carta 1, esses estados de causa, né? Se há causa, em que consiste, como é. E aí a gente traz alguns excertos no livro, né? Depois vocês podem ler, no capítulo, vários excertos dessas cartas, análise da carta 10, da carta 1, enfim. A gente não tem excerto de todos, até porque o espaço era pequeno, né, para a gente. Mas a gente tentou demonstrar ali o principal, que era o nosso objetivo, né? Os oradores, então, ao longo das cartas, preferem o lugar da pessoa, né? A gente identificou isso, que norteia o discurso, dando-lhe verossimilhança necessária para que ocorra a persuasão, né? E aí a gente tem um trechinho aqui. Porque devo, como declarei por diversas vezes, ser tudo para todos os homens, e observar em você a quem a lei romana concedeu a honra do Senado, o fato de que se coloca no último lugar ao redigir uma carta. Então, a gente vê aqui aspectos dentro das cartas também, né, de uma forma geral, a gente vê aspectos da raça, diferenciação social, ocupação profissional, escolaridade, educação, que são bastante enaltecidas. O Wilson, estou dentro do prazo, estou terminando. Você tem 2 minutos ainda. Perfeito. E aí nós chegamos a algumas considerações finais, né? Primeiro que nós tivemos as questões de pesquisa lá iniciais, as inquietações, né, respondidas dentro desse estudo. Olha o professor Luiz aí, tudo bem? Oi.
E nós verificamos exatamente, então, que é uma coletânea que tem muita riqueza e beleza discursiva, e, de fato, a forma, né, de como o discurso é construído, né, até dá para a gente analisar todos os aspectos do sistema retórico, né, inclusive aspectos da elocúcio e tal. Sêneca e Paulo se interessavam pela moral e pela ética, isso é muito comum entre eles. Os oradores usam a retórica como fins de persuasão, por um lado, a adesão dos subservientes, e por outro, por parte de Paulo, a exortação ao povo cristão para várias questões, né, vários aspectos. Os discursos mutuamente são centrados na admiração, na gentileza, no carinho, no reconhecimento das virtudes um do outro, no gênero, evidentemente, né, como eu já disse, laudatório, com aquela acomodação no lugar da pessoa. Então, enaltece-se muito as características de um e de outro, com preferência para o ethos, para os aspectos relacionados ao caráter de Paulo e de Sêneca, e vice-versa. Aqui são algumas das nossas referências. E eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de apresentar o nosso trabalho neste colóquio e também ter o nosso capítulo numa importante obra organizada aí pelo nosso querido professor Luiz Antônio, aqui presente. E muito obrigado a todos pela atenção. Estou à disposição no final das comunicações. Ô, Heber, ô Wilson, me dá uma licencinha, assim, só estou dando uma passada rápida para cumprimentar vocês, para agradecer muito por terem colocado os seus estudos no nosso colóquio. Eu tenho passeado por aí. Zoroastro, eu já comprei a cordinha, tá, para você, tá bom? Que isso, professor? Eu acho que eu vou ter que aumentar a corda, que você tem pescoço largo. Dia 8 a gente se encontra, dia 8 de fevereiro, tá bom? E professor, agradecer muito às pessoas que estão aqui, que não são do Grupo Era, mas hoje eu estou com aquele refrão na cabeça, né? A porta está sempre aberta. Então, se gostarem da gente, se quiserem participar do nosso grupo, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Wilson. Obrigado, Heber. Obrigado a todo mundo. E eu vou... Cadê a Joelma? Heber? A Joelma ela não era sua parceira? Ela é minha parceira, sim, professor, só que hoje ela estava com demanda na escola. Eu acho que o Wilson também me falou que tem alguma coisa de, sei lá o que. Ela não pôde vir, infelizmente. Ela seria até também monitora aqui junto, mas não, não pôde. Reposição da Copa do Mundo, meu. O pessoal quer ver jogo e quer que a gente trabalhe de sábado. A Copa nem acabou, vocês estão repondo. Ô, Wilson, aqui no interior a gente tem um negócio de S, tem que ir no evento S para repor a aula. Sim, aqui é reposição. Oi, Carla, tudo bem, Carla? Gente, brigadão, estou passando rapidinho, não quero atrapalhar vocês não, que vocês têm tempo, né? Sejam muito bem-vindos e obrigado mesmo, tá bom? Beijo. El, tudo bem, El? Opa, professor, tudo certo? Tudo certo. Tá gostando do evento, El? Tô, professor, muito bom. Tatiana. Gente, um beijo para vocês. Vou lá para a educação agora, vou ver se eu aprendo a ficar educado e parar de interromper o colóquio dos outros. Um beijo. Ok, obrigado, viu, professor? Agora os próximos apresentadores já estão aí, né? O Ellerson e a Tatiana. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre a invenção e a argumentação na análise do discurso da Emma Watson. Vamos ouvi-los, né? Quem vai espelhar a tela, Tatiana? Já começou, você. Tá aparecendo aí para você? Tá aparecendo, sim. Tranquilo. Obrigada. Agradecer novamente a presença de todos e todas, viu? Muito obrigado. No finalzinho a gente abre para os debates e para as discussões, tá? Ok. Vou começar o tempo, Tatiana. Tudo bem. Bom, boa tarde a todos. O nosso trabalho é Invenção e Argumentação na Análise do Discurso, de Emma Watson, e nós vamos trabalhar a partir do conceito da invenção, né? Então, inicialmente, nós trouxemos uma contextualização para apresentar os objetivos da nossa apresentação, né? Apresentar brevemente o aporte teórico, verificar os tipos de argumentos empregados por Emma Watson no seu discurso, relacionar a análise ao processo de invenção.
E aí, algumas informações adicionais diz respeito ao capítulo 4 da Introdução à Retórica do século XXI, do Samuel Mateus, uma obra de 2018. O nosso objeto de análise é o discurso de lançamento da campanha, que vai falar sobre igualdade de gênero na sede da ONU em Nova York, no ano de 2014. Então, na verdade, o nosso trabalho partiu da disciplina que nós fazemos do professor Luiz Antônio, né, Discursos Sociais, Recursos Argumentativos, Retóricos e Oratórios, e a partir disso a gente decidiu trazer aí para explorar com vocês um pouquinho da questão retórica e da invenção dentro do discurso. Então, primeiramente, a gente parte desse conceito de retórica, né, que é esse discurso dialético e persuasivo. E aí pensamos, dialético porque então trabalha com a noção de verdade, persuasivo porque visa, né, a persuadir um auditório em defesa de uma questão. E aí partimos também de um outro questionamento de como levar esse auditório à adesão. Então, a adesão do auditório vai partir das provas, né? Por meio das provas, a gente consegue ter essa adesão ao discurso. E quais seriam essas provas? Nós temos o ethos, que está associado à credibilidade do orador, o pathos, que vai estar associado à emoção, então, destinado a um auditório, e o logos, o discurso, né, que parte de argumentos, e esses argumentos são pautados aí em razões e justificativas. Então, o nosso trabalho, diferente do trabalho da colega que também apresentou, a Carla, né, se eu não me engano, que apresentou também esse percurso retórico, o nosso trabalho não vai se centrar no pathos, e sim no logos. Então, como a gente pode validar as justificativas? Por meio das questões. E aí nós trouxemos uma citação aqui da Campbell, que fala sobre uma questão é um ponto fundamental na disputa, é crucial na tomada de decisão, na escolha de uma postura ou na seleção de um curso em ação. E aí vamos partir das fases do discurso de Aristóteles, né? Obviamente dando ênfase à invenção, né? Que é o que dizer, falar por meio de gêneros, e aí nós temos as provas, as que são fora da língua, e as provas na língua, que são as que eu acabei de falar, sobre as quais eu acabei de falar, ethos, pathos e logos. Depois a gente tem a disposição, que é pôr em ordem esse discurso, né? E aí temos uma ordem, exórdio, narração, prova, epílogo, a elocução, a elocutio, né? Que é o ornamento, e a ação, que como o Weber bem colocou, nós estamos acabando de fazer, né? A partir do momento que a gente vai colocando aqui as nossas questões e apresentando o nosso trabalho. E, obviamente, para se falar em invenção, os argumentos eles serão essenciais, porque eles vão combinar os fatos e os valores para que nós possamos avançar nessas afirmações. Aborda as questões fundamentais relativas aos fatos e aos valores que fazem parte de todas as escolhas. E, por fim, falando de invenção, a gente pode dizer que a invenção ela vai partir de uma estrutura que vai dar sentido ao mundo, né? A gente vai trazer toda essa perspectiva e tentar aí analisar o discurso a partir dessa perspectiva. Então, eu passo a palavra agora para o meu querido amigo, companheiro aí de trabalho, Welleson. Obrigado, Tati. Boa tarde a todos e a todas. Bom, como a Tati bem colocou, o nosso foco aqui é o ethos, e nós vamos tratar um pouquinho desse processo de argumentação no ato retórico. Então, a princípio, eu trago aqui uma epígrafe que Samuel Mateus selecionou para iniciar o capítulo argumentativo do livro dele, que diz o seguinte: a criação do mundo, disse Platão. Tá? Fechou, Tati? A criação do mundo, disse Platão, é a vitória da persuasão sobre a força. O valor dos homens consiste na sua responsabilidade em persuadir. Então, dialogando aí com a nossa pesquisa, com o nosso trabalho, essa questão de buscar a adesão constante do auditório, ela deve estar fundamentada em argumentos, em recursos retóricos para se conseguir essa persuasão por meio do ato retórico e não da força, e não aí da opressão, e não por meio de guerra. Pode passar, Tati.
nós partimos das 4 categorias propostas de Perelman, as quais ele vai sintetizar alguns exemplos de formas argumentativas. Vou falar brevemente aqui sobre cada uma delas. Primeiro, os argumentos quase lógicos. Eles são quase lógicos porque eles partem, sim, de uma lógica formal, porém, eles estão na dimensão da razoabilidade, da possibilidade ou verossimilhança, já diferente dos argumentos fundados na estrutura do real, que tem como principal característica os fatos, a experiência, então, o caráter empírico. E os argumentos que fundam a estrutura do real, eles ajudam a validar uma determinada tese. Então, aqui podemos falar dos exemplos, das ilustrações, do modelo. E, por fim, os argumentos por dissuasão, que tem como objetivo resolver um determinado problema de incompatibilidade sobre um determinado conceito, ideia, valor. Pode seguir, Tati? Então, esses argumentos, dialogando um pouquinho com o que Samuel Mateus preconiza, os argumentos, eles servem para nos ajudar a validar determinada tese. Então, eles precisam ser selecionados de maneira consciente. Então, não é uma prática aleatória que eu posso sair simplesmente combinando indiscriminadamente, aleatoriamente, alguns argumentos. E se eu passo dessa forma, é muito provável que eu não consiga a adesão final do público, que é o que se espera em todo ato retórico. Pode prosseguir, Tati? Então, temos aqui um quadro sintético de alguns exemplos de formas argumentativas, cada qual em sua determinada categoria. Essa categoria preconizada por Perelman, relembrando, nós separamos um pequeno trecho desse discurso da Emma Watson para fazer essa análise. O nosso objetivo aqui é simplesmente didatizar essas formas argumentativas e verificar como elas acontecem na prática, como é interessante fazer essa combinação de argumentos para poder validar uma determinada tese. Eu acredito que não vai dar para compartilhar o vídeo com vocês por conta do tempo, para não atrasar também aqui a organização do colóquio. Mas eu preparei no slide seguinte uma transcrição do trecho que nós selecionamos para fazer essa análise. Pode passar, Tati? Então, ó, o trecho ele está situado a partir dos 20 segundos do vídeo e vai até mais ou menos 4 minutos e 20 segundos. Então, é só um pequeno trecho para a gente poder praticar aqui rapidamente como que funciona esse processo de seleção de argumentos. Poderíamos fazer isso no vídeo inteiro, porque ao longo do discurso de Emma Watson, ela vai trazendo uma certa gama, diversidade de argumentos para poder aí validar a tese dela, que é a questão da igualdade de gênero. Então, de forma mais objetiva, nós vamos nos atentar aos trechos que estão destacados aí em diversas cores, cada qual com um determinado exemplo de argumento. Começando pelo primeiro trecho, quando ela diz o seguinte: queremos acabar com a desigualdade de gênero, e para que isso seja possível, precisamos que todos estejam envolvidos. Queremos mobilizar a maior quantidade possível de homens e jovens para defender essa mudança. Quando ela traz essa informação, ela utiliza o argumento de inclusão para validar a tese dela de igualdade de gênero, que não está limitada
ao público feminino, mas é uma causa na qual também os homens, os garotos, os jovens precisam fazer parte. Então, ela traz também a inclusão de todos os gêneros para lidar com essa causa, que é um problema atual, que é uma questão atual, social, a ser aí gerenciada pela sociedade. Partindo para o próximo argumento. No próximo argumento, ela visa a resolver um determinado problema de incompatibilidade, que é basicamente a noção de feminismo sendo distorcida na sociedade. E ela traz esse argumento para nos mostrar o que é realmente feminismo. Então, ela diz o seguinte: se tornou sinônimo de repúdio aos homens, o feminismo, no caso. Se há uma coisa de que tenho certeza, é que isso tem que parar. Para constar, feminismo, por definição, é a crença de que homens e mulheres devem ter direitos e oportunidades iguais. Trata-se da teoria da igualdade política, econômica e social entre os sexos. Comecei a questionar as teorias baseadas em gênero há muito tempo atrás. Então, ela traz aqui a verdadeira definição sobre o que é feminismo, para justamente desassociar as crenças errôneas, equivocadas a respeito desse conceito. Partindo para o próximo exemplo, ela traz aqui um argumento que funda a estrutura do real, ou seja, ela ilustra aí o fato sobre o qual ela tem como objetivo defender. Então, ela começa dizendo: quando eu tinha 8 anos, fiquei confusa ao ser chamada de mandona, porque eu queria dirigir as peças que iríamos apresentar aos nossos pais. O mesmo não ocorreu com os meninos. Aos 14 anos, fui sexualizada por certos membros da mídia. Com 15 anos, minhas amigas largaram os esportes dos quais gostavam de praticar, porque não queria parecer masculinas. Aos 18 anos, meus amigos homens eram incapazes de expressar seus sentimentos. Eu decidi que era feminista e isso não me parecia complicado. Então, ela traz aí a própria experiência dela, ela traz aí um fato empírico para poder ilustrar como ela tomou essa decisão de defender essa causa. Partindo agora um pouquinho lá para o final, em preto, acredito que é meu direito ser remunerada da mesma forma que meus colegas de trabalho. Eu acredito que é meu direito poder tomar decisões sobre o meu próprio corpo. Eu acredito que é direito que mulheres estejam envolvidas e me representando na política e nas decisões que irão afetar a minha vida. Então, novamente, ela traz mais um argumento a respeito da estrutura do real para fundamentar novamente a tese dela, e esse argumento visa a ilustrar o modelo ideal a ser alcançado, algo que ainda não acontece. Posteriormente, em rosa, eu acredito que é direito que, socialmente, me seja disposto o mesmo respeito que os homens. Então, ela traz aqui, nesse momento, um argumento quase lógico a fim de identificar os direitos que as mulheres devem ter em relação aos homens. Então, ela quer trazer aqui uma identidade unitária em relação aos direitos. E, por fim, aí, o último argumento, no caso do trecho que nós selecionamos, mas, infelizmente, eu posso dizer que não há país no mundo em que todas as mulheres possam esperar receber esses direitos. Nenhum país do mundo pode dizer que já alcançou a igualdade de gêneros. Então, ela traz aí, para finalizar esse exemplo, um argumento de grau e ordem. Esse argumento trabalha aí na dimensão da qualidade e quantidade. Então, ela faz essa relação. A relação de quantidade quando ela ilustra aí a questão dos países, que nenhum deles ainda alcançou essa questão da igualdade de gêneros, e a questão da igualdade,
da qualidade em relação a esses dados numéricos. Pode prosseguir? Heber, quantos minutos? Wilson, desculpa, quantos minutos? Você tem 1 minuto. Perfeito. Então, partindo para a conclusão, aqui o que nós propomos não é uma sistematização das formas argumentativas. Pelo contrário, nós queremos aqui apenas exemplificar como que essa seleção ela acontece no ato retórico e elencar aqui essa importância da preparação para o ato retórico, que ela deve acontecer de maneira consciente, de maneira aí, efetiva, para poder validar uma determinada tese. Isso é importante que aconteça em relação ao contexto também. Então, o orador, na preparação, na construção do seu discurso, ele precisa levar em conta aí, a realidade do auditório, ele precisa levar em consideração o propósito do seu ato retórico, para, então, selecionar os argumentos necessários para que ele possa validar a sua tese. Como eu disse anteriormente, não dá simplesmente para sair combinando qualquer tipo de argumento sem nenhum propósito, sem nenhum... sem que tenha relação aí com o seu discurso. Então, gostaria de agradecer a todos pelo momento, pela oportunidade, a minha parceira Tati. Seguem as nossas referências. Wellerson e Tatiana, muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu, no final, tenho umas perguntinhas também para vocês. Na verdade, tenho 2 que acabou sendo suscitadas aqui. A gente vai debater ao final, tá bom? Obrigado. Agora, a próxima apresentação é a apresentação do Zoroastro, né? Zoroastro Pereira de Araújo Neto, e ele vai apresentar um trabalho sobre o dizer do sistema retórico em informes publicitários, no apagamento de uma realidade embotando sentidos. Zoroastro, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Toda a apresentação no final sempre falta tempo para as perguntas, né? Então, vou tentar ser um pouco mais objetivo. Ok, tá bom. Eu quero já agradecer também, em nome da professora Maria Francisca, minha orientadora do doutoramento aqui na Universidade Federal de Alagoas. Ela também está em outra sala, em outro eixo, fazendo a apresentação da pesquisa dela. E, para dar início, antes da projeção, não sou cantor, né? Mas o professor Ferreira iniciou hoje o evento, né, com a música de Fagner, e o bom de ter filha adolescente é que ela vai lembrando de outras músicas, né, que podem ser associadas aos objetos de estudos, principalmente a este que eu apresento daqui a pouco. E aí tem um grupo 5A Seco, acho que a maioria deve conhecer, e a música é Interior. E durante a apresentação eu vou fazer referência, porque a escolha dessa letra, por ser daqui, começa a canção, conheço as ruas e calçadas, conheço o interior das casas e o interior de quem vive dentro das casas, e o interior do interior. Então, com essa introdução, eu projeto, então, a apresentação. Acredito que todos já visualizam. Sim, perfeito. O dizer do sistema retórico em informes publicitários no apagamento de uma realidade, embotando sentidos. Eu sou doutorando da Universidade Federal de Alagoas, do programa de pós-graduação em Letras e Literatura. Tenho como orientadora a professora doutora Maria Francisca Oliveira Santos. Eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas e a professora Maria Francisca é professora aposentada voluntária da Universidade Federal de Alagoas, mas é professora na ativa ainda na Universidade Estadual de Alagoas. Pertencemos aos grupos de estudo Linguagem e Retórica da UNEAL e do GETEL, Grupo de Estudos de Texto e da Leitura da Universidade Federal de Alagoas. O nosso contexto teórico parte-se da retórica, da antiga retórica com Aristóteles,
da nova retórica, nos estudos argumentativos e, sobretudo, na análise crítica do discurso. Esse objeto que trazemos hoje para a apresentação é um recorte da minha tese de doutoramento, que se inicia em 2020 e que tem como objeto justamente o estudo do discurso retórico da empresa Braskem, a petroquímica Braskem, em Alagoas, quando em 2018 teve um tremor de terras, até 2019, sem a identificação de qual seria de onde partiu esse abalo. Inicialmente, acreditava-se que tinha sido um fenômeno natural, mas após estudos percebeu-se que foi a partir da exploração da Braskem, da retirada do minério salgema, do subsolo de 4 bairros. Então, a partir de 2019, com a confirmação de que foi a técnica de exploração do minério salgema nos 4 bairros, a Braskem, ela se articula para que ela não seja culpada do fenômeno, vamos dizer assim, e ela começa a se articular com as autoridades públicas para que possa ajudar a resolver o problema causado a mais de 100 mil famílias. Então, com esse apoio das autoridades públicas, criam-se termos de acordos, e esses termos de acordos em favor da petroquímica, da empresa Braskem. Esse objeto que eu estou no doutoramento e que vou ter o professor Luiz Ferreira na banca de qualificação a próximo ano, em 7 de fevereiro de 2023. Então, esse estudo dos informes publicitários tem como referência teórica Aristóteles, mesmo partindo do discurso da oralidade, mas tomamos como base o sistema retórico, qual vamos apresentar aqui um trechozinho da invenção. Mas ela se concentra mais no estudo da nova retórica, dos estudos argumentativos, com Perlman e Odebrecht Taiteca. E da análise crítica do discurso, tomando como referência o texto, né, e os estudos de Fairclough e as Vivianes, da UNB. Como eu já coloquei, né, avançando um pouco mais, nós vamos ter como referência o Achar o que Dizer, e aí a Braskem, junto com uma empresa de publicidade, né, Eber, da comunicação, eles constroem uma série, né, já que a moda é série. Então, em 2020, eles constroem uma série chamada Entenda o que a Braskem vem fazendo em Maceió, para, pela verossimilhança, naturalizar, né, o fenômeno, mas, sobretudo, para expulsar 100 mil famílias, que é a Braskem, junto com as autoridades públicas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defesa Civil, Prefeitura, Governo do Estado. Então, ela cria um programa chamado de compensação financeira e realocação. Todos os imóveis dos 4 bairros em Maceió foram desocupados, sejam familiares, sejam de serviços públicos. E aí eles vão tomar como referência, de fato, Achar o que Dizer para naturalizar o problema causado pela Braskem. A Braskem se instala em Maceió, em Alagoas, em 1976, sob o nome de Salgema, depois Triquem, e nos últimos 10 anos Braskem. E pelo estudo do Conselho da Petrobras, né, isso em 1974, o ato autorizativo do funcionamento da extração do minério salgema, que é a matéria-prima, né, do plástico, PVC e seus derivados, o estudo de viabilidade era para que a empresa, naquele momento, explorasse toda a região dos tabuleiros em que se encontrava o minério, por 300 anos. E a técnica, que é de extrair o minério na extração, naquele espaço, ficar oco,
Para vocês terem ideia, foram 38 buracos, que chama de subsidência pela engenharia, buracos do tamanho de campo de futebol. 38 buracos abertos pela técnica da mineração. Agora, segundo eles, foram preenchidos, mas ao longo de 40 anos, de 1976 a 2020, e é justamente quando eles encerram a exploração, que era para explorar em 40, explorar em 300 anos, explorar em 40. Então, a gente toma como referência justamente esse material, que tem como objetivo desvelar a organização dessas ideias postas nos informes publicitários, daqui a pouco a gente vai ver a série, para persuadir o auditório sobre o problema causado por ela aos moradores de 4 bairros de Maceió. Vejam aí uma imagem, para quem conhece Maceió, são bairros no centro de Maceió, Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Aí uma foto de uma residência, a foto da moradora Bruna Vasconcelos, né, um acervo gigantesco que está nos ajudando a associar, né, e a desvelar, né, e tornar real esse discurso que a Braskem está utilizando, que nós estamos chamando na tese de ações de feitiço. Essa residência, Vó Terezinha, né, 52 anos morando no Pinheiro, adeus Pinheiro, e no olhar, vou usar o termo da primeira apresentação, na lente sensível da Bruna Vasconcelos, da moradora, ela consegue externar aí o que de fato a Braskem vem fazendo por Maceió, ou em Maceió. A pergunta norteadora, especificamente para o trabalho, para esse simpósio, como os representantes de uma empresa organizam as suas ideias e pensamentos de maneira escrita para persuadir ostensivamente o seu auditório de forma a aceitarem as suas proposições, né? E antes de avançar nos slides, da parte da análise, a gente lembra, então, da música, né? Saudosa Maloca, em que foi aqui seu moço que construiu, né, a Maloca, a residência. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Ver os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Né? E aí a Braskem vem, se apropria do momento, né, de insegurança, cria o discurso do medo, né? A polêmica em relação ao que foi, o que é e o que vai ser, né, daquela região. Bom, temos vários elementos para estudo, né? Os corpora desse objeto se compõem desde fotografias, matérias jornalísticas, vídeos no YouTube, entrevistas, informes publicitários. Mas, especificamente para essa apresentação, por se tratar do sistema retórico e, em específico, a invenção, nós escolhemos também um informe, né? A tese ainda está em processo, mas são 13 informes publicitários publicados desde julho de 2020 até dezembro de 2021, associando o verbal e o não verbal, trazendo a persuasão de que a Braskem não é a culpada, mas ela é a solução dos problemas causados pela natureza, entre aspas, né? Então, a série Entenda o que a Braskem vem fazendo em Maceió, e todas as ações postas, né, no acordo, foram 4 acordos, todos esses acordos com ações com as autoridades públicas, né? E eram divulgados esses informes quinzenalmente, na imprensa escrita, nos jornais impressos, e aquilo foi me inquietando, e é quando eu chego à seleção do doutorado em finalzinho de 2019, início de 2020, para mostrar realmente, desvelar de fato esse discurso persuasivo, né? A nossa pesquisa ela é de abordagem qualitativa,
A escolha desse primeiro informe é porque ele traz todos os elementos dos acordos, né, dos 4 acordos, e traz também a imagem de que está tudo perfeito, tudo bom, não é nada aquilo, e afastou 100 mil famílias da sua origem, né? E isso trazendo medo, trazendo insegurança, adoecimento, né? Perdas de postos de trabalho e serviços públicos, como escolas, 38 templos religiosos expulsos, né? Realocados, e não tinham para onde ser realocados, fechados, e a relocação foi apenas o termo, a palavra, né, posta para persuadir. Bom, então a gente traz esse recorte, traz como referência o Ferreira, o professor Ferreira, né? Abre aspas, o ato retórico se constrói, então, por uma ação que se atua sobre o entendimento e a vontade, discute teses e argumentos a favor delas. A gente também tem o próprio Aristóteles, o próprio Bergman e o Debrecht Toiteca, a própria Maria Francisca Santos, então outros autores, Mosca com a polêmica. Bom, para exteriorizar as ações de feitiço, que é o termo que a gente utiliza na tese, né, porque eles colocam ações, inclusive, de ajuda à mudança, ajuda aos animais, domésticos, ajuda a encontrar outro imóvel, partiram da execução dos primeiros, né, dos problemas gritantes provocados pela empresa ao extrair o Salgema desde 1976, das tomadas de posição exigidas pelas redes sociais e pela imprensa quanto aos efeitos do possível afundamento, as manifestações de sofrimento em forma de angústia, medo e incertezas, adoecimentos de todas as formas, da aliança entre a própria justiça petroquímica para construções de ações preparatórias. Vejam quanto eles foram buscando, né, de elementos para a construção dessa série em 13 encartes. A construção da contratação de empresas de publicidade para a construção do informe, que escamoteiam a realidade, a retirada repentina dos moradores de suas residências, criar, inclusive, a central do morador, né, para que pudessem ir lá levar a documentação, os advogados, assistente social, psicólogos, todos os agentes sociais envolvidos, pagos pela empresa, toda uma teia construída, Eber, você já conhece um pedaço dessa tese. Da colocação de argumentos que subsidiam a realização do informe, da construção de ações imagéticas de escritura do próprio encarte, e, claro, como o evento toca no evento, mas sabemos que existe no informe publicitário todos os outros componentes do sistema, retórico de exposição, elocução e ação, no entanto, não constitui o objeto desta apresentação. Bom, como nós ainda estamos em processo de construção da pesquisa, então as nossas considerações também em processo, retomando aí a pergunta, né, como os representantes de uma empresa organizam suas ideias e pensamentos. Só um detalhe, observem que eles não usam Braskem Alagoas, é a Braskem, porque a referência é o pior problema socio-urbano e ambiental do mundo. É uma tragédia anunciada envolvendo a Braskem Alagoas. De maneira escrita para persuadir o seu auditório, né, persuadir de forma ostensiva, de forma a aceitarem as suas proposições, sem nenhuma possibilidade de argumento entre os moradores, porque a Braskem, a empresa, o jurídico só dialoga com as autoridades públicas. Então, em resposta à pergunta norteadora, observa-se haver todo um levantamento de ideias e suposições por parte dos profissionais da comunicação, com o objetivo de persuadir os seus leitores. E aí eles iniciam nos jornais impressos, mas final de 2021 para 2022, rádio, TV, internet, redes sociais. Então, toda a teia da comunicação eles utilizam. Bom, e aí a gente finaliza com mais fotos da Bruna Vasconcelos, onde ela expõe as casas que são
retiradas, né, que há o acordo de realocação, as famílias deixam várias mensagens, né? Isso constitui também outro objeto de estudo, só essas frases, milhares, centenas de frases. A dor é imensa, mas ninguém nos tirará nossas lembranças, né? Moramos há 64 anos, o Braskem afundou sonhos, o Braskem de destruição, e uma outra foto é com o conjunto habitacional todo, né, destruído, e as famílias que levam um pouco do que pode levar para construir, ou reconstruir, ou mesmo vender telhado, madeira, telha, né? Então, aqui é um pouco da saudosa Maloca, Maloca querida, que nós passemos dias felizes de nossas vidas. Aqui são as nossas referências. Essa é uma foto que eu acredito que a Bruna vai nos ceder para a abertura da nossa tese, né, em que a escavadeira destruindo os condomínios habitacionais para um novo elemento discursivo, retórico que vai surgir aí, né? Então, nós agradecemos, esses são os nossos contatos, mas gostaria também de fazer a referência, como o professor fez hoje de manhã, na abertura, né? Os dois professores abriram com música, com poemas, Carlos Drummond de Andrade, né? E tem o samba da Viradouro, né? Ó mãe, sabor para depois coará, para depois coará. E Graciliano sempre nos brinda, né? Dizendo que as palavras, o texto, precisam ser lavados, pensados, como as lavadeiras lá de Palmeira dos Índios. Então, que a gente possa fazer do discurso motivos para um grande processo de conscientização e emancipação. Obrigado a todos e a todas. Eu agradeço a todos pela apresentação. Zoroastro, muito obrigado por brindar essa tarde com essa maravilhosa apresentação e por trazer nessa sua tese que está sendo construída um discurso tão importante e uma responsabilidade social, né? Que a gente vê. E a minha primeira pergunta para o professor que apresentou primeiro, porque ele começou apresentando e falando sobre a questão histórica, né? Fazendo uma análise de uma revista importante. Em uma das suas falas, ele disse que as revistas debatiam temas que eram atuais e convergia a questão da prática do ato retórico, né, o ato retórico em si, com os estudos, né, retóricos. Então, a gente vê ali realmente o ato retórico, a prática retórica, que está sendo aplicado com os discursos atuais. Minha pergunta, professor Alfredo, para o senhor as revistas atuais, o senhor que faz análise, que faz parte de corpo de análise de revista, continua ainda com essa preocupação? Principalmente, eu sei que aqui o tema não é escola, mas eu tenho uma preocupação com a escola porque eu sou da educação básica, né? E eu olho com muito temor aquilo que se constitui em educação para se pensar o fazer retórico, as questões sociais, todas elas, embora a gente fale hoje que tem lá os estudos das emoções através da BNCC, que a gente está falando de inteligência socioemocional, mas a gente não vê propriamente cumprido, né? Porque, se eu não me engano, a competência 7, que é a competência argumentativa, a gente não vê. O senhor acredita que ainda nós temos nas revistas essa questão da relevância e do debate atual e contemporâneo daquilo que está acontecendo na prática e trazendo para a escola, para a academia, ou se está ainda estudando muita questão histórica, não se conversa com a prática? A gente viu aqui no trabalho de Zoroastro uma questão da prática, né? Esse último trabalho está conversando com a atualidade. O senhor tem visto essas revistas por aí? Bom, agradeço, primeiro, depois dessa apresentação, claro, todas muito importantes, mas o colega Zoroastro trouxe um tema que a nós, do direito, é de realmente se perguntar, e aqui no Sul, parece que é outro país, me perdoa, Zoroastro, nunca tinha ouvido falar disso. É uma questão literalmente homérica, vivemos no mesmo país, ainda que tenhamos muitos quilômetros entre nós. Nenhuma notícia em Porto Alegre a respeito do que acontece numa zona urbana de uma capital de um estado que todos nós conhecemos. E como tem que ser dito mesmo. Então, eu agradeço aí, em nome do professor Zoroastro, todas as exposições que foram feitas antes,
E a pergunta do colega, nosso organizador do encontro, eu não sei se a gente vai respondendo, como é que vocês gostariam de fazer? Respondo. Que dinâmica que estabelecemos? Nós podemos ir respondendo e a gente vai discutindo e acrescentando considerações, porque eu acho que isso enriquece o trabalho, né? Tá, pode ser. Eu acho até porque faz uma conexão do que eu e o Pedro fizemos, né, estamos fazendo com o resto do pessoal, né? Isso também eu acho, porque a nossa proposta, conforme a gente falou, o Pedro se sinta à vontade também de aparecer e comentar algo, até porque foi ele que trabalhou diretamente com os metadados, né? Eu fiz uma análise mais que eu estou baixando os originais, estou conseguindo baixar pelo JSTOR os originais dos PDFs de toda a revista, né? A gente já baixou aí toda a primeira década de 80, nós fazemos a leitura, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai lendo os textos. E a pergunta que o colega fez, me parece que é interessante porque o cenário que a gente mostra depois da virada dos anos 60, em que essas revistas internacionais se colocam, claro que também tem a ver com as estratégias das grandes editoras, né? Por isso que eu frisei, vejam que a Routledge, né, tocando duas revistas, né? Revistas universitárias importantes, como lá em Berkeley, tocando a revista lá da Associação Internacional, elas têm mais um foco no primeiro momento, que era de se presumir nos anos 60, quando se dá o giro linguístico, de que o modelo vinha dos estudos clássicos, né? Isso é uma coisa muito presente, a gente viu o evento hoje, as duas palestras, né, magistrais, hoje a apresentação dos colegas recordando Aristóteles, né? Eu acho que esse diálogo que sempre se faz com os estudos clássicos, de uma certa medida, mostra a versatilidade da área de retórica, que eu entendo como uma visão, né, de que é uma área transversal, porque ela tem um fundo instrumental que colabora muito. Então, em vista disso, já nos anos 60, 70 e 80, nós ainda temos modelos dos estudos clássicos que talvez ainda estivessem legitimados nos modelos tradicionais de ensino que tinham a ver com uma visão, vamos chamar assim, mais aristocrática, naquele modelo típico europeu norte-americano que chega até a década de 50. Com os processos de massificação, que o colega recordou, como é que isso interpela a nós hoje, né? O processo de massificação, da democratização que se dá do ensino público, pluraliza as variedades de revistas, né? Não só revistas científicas, porque a gente tem que pensar no plano também das revistas de divulgação, dos meios de divulgação, né? Que existem meios que não são talvez só jornalísticos, mas que têm uma penetração que são pelo menos um elemento a ser considerado pela análise acadêmica, né? Que não seja talvez só uma revista acadêmica que fala de história e cite em grego, né? A gente pode ter muito material, muito boa medida, não só como nesses livros, como um exemplo é o que eu já tive a oportunidade de averiguar um material produzido pelo Grupo Era, que é de muito boa qualidade, mas também, também há outras formas. Então, existe uma pluralidade de revistas e que, de uma certa maneira, tem a ver com aquilo que o Pedro falou, que ele pode depois nos explicar um pouco melhor, de que essas revistas importantes nos Estados Unidos, pelo menos essa que nós comentamos, ela tem uma variedade muito grande, porque a gente pega os primeiros números e já se fala de Aristóteles, mas ao mesmo tempo tem um poema, e uma discussão em cima de um poema, né? A tônica é parecida com o que aconteceu no evento desde hoje de manhã, né? É uma amplitude um pouco maior, né? Porque é transversal, e isso vai se acentuando e vai talvez se setorizando à medida que essas revistas vão se consolidando, porque o processo das revistas não é só um processo de revistas científicas, né, mas é um processo de divulgação da ciência, né, um outro plano, até nas universidades trabalham nisso, né. Uma coisa é o plano da pesquisa e outro plano é a divulgação científica, né. Então, se a gente fizer uma pequena diferenciação desses dois planos, a gente vai ter ainda um bom volume de revistas que podem, então, dentro dessa nova lógica, como eu disse, mais de uma educação mais democrática, mais massificada, mais aberta, mais plural, que tenhamos revistas ainda, talvez mais modelo antigo, né? Conforme até eu comentei, que são as velhas estratégias que ainda continuam em alguma medida, porque é preciso alguém retomar os clássicos, é preciso ainda manter o helenismo e o latinismo, mas, por outro lado, a amplitude de análises como essa eu exemplifiquei comentando e louvando o trabalho do colega Zoroastro, né, com novas perspectivas, né, e o que os outros colegas também fizeram ao recordar as chaves intelectuais que já vinham da tradição retórica, do Quintiliano, do Aristóteles, e como isso pode se colocar
para os dias de hoje, né, em vários âmbitos diferentes. Eu não sei se o Pedro quer falar, já que estamos conversando, né, fiquem à vontade para continuar falando. Pedro, você quer acrescentar algo? Se quiser acrescentar, eu tenho uma pergunta para Carla, que apresentou o trabalho para a gente. Acho que a Carla está por aí, né? Estou sim. Só não consegui ligar minha câmera, desculpa, viu? Acho que deu um probleminha. Tranquila, viu? Fique tranquila, Carla. Carla, essa questão que o professor falou, que a gente tem novos modelos de pesquisa e novas formas de pensar a retórica, né? Eu acho que a retórica está se construindo, inclusive conversando com outras áreas que não são áreas da retórica, né? A gente vê algumas questões da própria psicologia, quando você faz análise de dados, de metadados. Hoje em dia a gente utiliza, inclusive, alguns programas do pessoal da área de TI. Algumas pessoas têm tentado avançar por esse caminho para pensar a questão da análise retórica. Eu dei uma olhada no material de outras salas e vi análises assim, né? E você falou um pouquinho sobre a questão das paixões, né? Dessa questão do movimentar, ou como diria a nossa professora, do despertar das paixões, né? E é interessante observar na sua análise que primeiro vem sempre o temor, né? E até na análise do Zoroastro, né? Para dizer que não é culpado, eu falo assim, olha, é o temor. E aí depois vem, fiquem calmos, nós vamos resolver o problema de vocês. E aí depois vem a confiança, o problema vai ser solucionado. Carla, sobre essa questão desse movimentar das paixões, né? Na sua análise, você percebeu que o argumento da quantidade e da qualidade e a questão das imagens mentais usadas, eu digo assim, as imagens mentais podem ser as imagens, tanto as metáforas, né, que foram utilizadas ali para construir aquele anúncio publicitário. Como é que eles auxiliaram que as pessoas realmente fossem se vacinar? Você acredita que teve uma contribuição, essa questão do movimentar das paixões? Eu tenho que criar a imagem mental, eu tenho que fazer você projetar para realmente as pessoas irem se vacinar? Teve uma contribuição real? Você conseguiu ver isso na análise dos dados? Sim, sim. Na minha análise completa, nós iremos levar em consideração, sim, as figuras retóricas, o texto imagético, iremos analisar os argumentos, e com certeza os dados numéricos, as porcentagens, elas corroboram, sim, né, para alcançar a persuasão, porque o temor já tinha sido provavelmente suscitado. Quando os números, né, os dados chegam até o auditório, esse temor é amplificado, porque ele tem uma noção, principalmente quando eles dizem lá que de 2021 a 2022, é um período muito curto para que essa doença tenha se alastrado, tenha retornado com tanta força. Então, o argumento de quantidade, ele corrobora, sim, para o caminhar aí desse percurso passional. E da mesma forma as imagens também, né? Ao ver, por exemplo, aquela que eu comentei sobre a pessoa espirrando, tampando o nariz e todo aquele sintoma, parece que está febril pelo tom da pele e tudo mais, tudo isso também, né? Eles remetem aos sintomas, as metáforas, né? O vírus, a imagem do vírus, aquela lousinha lá na primeira tela, né? Dá uma ideia de que vai ter um ensinamento, vai ter alguma projeção ali, vai ter conhecimento que ajudará a combater a doença. Então, tudo isso eu acho que sim, corrobora para o movimento passional, sim. Obrigado, viu, Carla? Eu que agradeço. E aí eu fiquei pensando, porque eu achei legal que os trabalhos, eles não acabam conversando, né? E aí, logo em seguida, tem o trabalho do Weber, né, que vai falar das questões religiosas, mas a questão religiosa é a questão filosófica, né, que aborda essas duas vertentes. Mas aí tem o trabalho da Tatiana e do Ellerson, né, que vão conversar um pouquinho para a gente sobre a questão dos argumentos, e aí vai falar para a gente do argumento pelo exemplo, né, porque a UEMA, ela vale dessa questão do exemplo, né, e aí ela faz uma ilustração usando a própria Constituição. E aí eu tenho uma perguntinha para os dois, né, porque uma coisa na fala inicial do primeiro professor, acho que foi o segundo professor que falou lá pela manhã, que existe, parece que se constitui uma invenção inconsciente, né? Mas eu fico pensando que mesmo essa invenção inconsciente, você se vale de um repositório
de argumentos. Então, você vai pegar, mesmo que seja ali inconsciente, esse vários repositórios. E aí eu fiquei lembrando de uma música, a gente está falando de música o tempo todo, né? Uma música chamada Bichos Escrotos, que se vale dessa questão da ordenação. Quando se fala da produção da música, tem como inventou a música, né? Como surgiu essa música, eles fazem essa série. Hoje a gente sabe como é que surgiu, né? Tem a ideia da invenção. Eles falam que estavam num lugar e aí viram uma barata saindo. E aí, a partir dessa barata, se começou a fazer uma associação de uma sequência de ideias, né? De uma sequência de ideias que é muito própria da construção ali do discurso da UEMA, né? Eu tenho pergunta para a Tatiana e para os meninos aí, para qualquer um que quiser responder, se vocês acreditam que realmente existe ausência de ordenação, mesmo quando você fala de um brainstorm, né? Você está inventando a ideia, a chuva de ideia, mas essa chuva de ideia, ela parece que tem uma associação comum. Essa associação é do temário, né? Às vezes o tema faz com que eu associe essas ideias, faz com que eu reproduza. Vocês acreditam que existe uma livre associação, meninos, de ideias, ou que a UEMA seguir uma ordem discursiva elaborada, consciente, clara, para produzir o discurso? Muito bem pensado, Wilson. É uma pergunta muito pertinente. É claro que, como se trata ali de uma situação extremamente formal, né? Eu acredito que houve, sim, essa preparação, que ela fez essa montagem seguindo um roteiro. Aí eu lembro de Cícero, que traz esses ensinamentos de como organizar o ato retórico, e eu acredito que ela foi pensando o que é importante eu levantar nesse determinado momento. Mas, muitas vezes, essa seleção não acontece assim de maneira seletiva. Porque, se for parar para pensar, no processo do ato retórico, surgem outras preocupações também, além do processo de seleção de argumentos, como, por exemplo, conhecer o auditório, saber o ethos do que compõe o auditório, para que assim eu possa depois pensar o que é mais relevante ou não, para que eu possa conseguir a adesão a determinada tese. Então, além de conhecer o auditório, tem que levar em consideração também o propósito retórico do orador. Então, se ele quiser, de repente, trazer conceitos, refutar conceitos já estabelecidos, então ele vai numa perspectiva mais empírica, trazendo fatos, quantidade, números, e essa seleção já é mais metodológica, vamos dizer assim, já quando se trata aí em cativar o auditório, mexer primeiro com patos. Então, eu acredito que nem sempre essa seleção de argumento é de forma consciente. Vale ali no momento usar o humor para tentar chamar a atenção do auditório, conhecer esse público, se de repente o orador ainda não teve essa oportunidade, então ter essa quebra de gelo no início, durante o processo do ato retórico também é importante. Então, retomando a sua pergunta, Wilson, eu acredito que depende, né? Depende sempre do contexto, de como o orador está construindo aí o seu processo retórico. Tati, quer acrescentar alguma coisa? Ô, Anderson, é interessante você falar dessa questão da questão da consciência, né? Porque um dos caminhos que a retórica não se propôs a pensar ainda, eu acho que não tem muita coisa sobre isso, é do inconsciente, né? Mas a gente tem um inconsciente que é compartilhado. A gente vai ter lá nos estudos religiosos a questão do Eliade, quando ele fala da questão dos símbolos. A gente vai ter na psicologia o Jung, né? Eu fui pegar ali, eu até deixei a câmera para pegar, porque o Jung ele fala uma coisa do inconsciente coletivo. E nós
compartilhamos algumas crenças. E talvez essas crenças, que talvez seja uma coisa para se pensar e pensar na cama, essas crenças compartilhadas faz com que nós busquemos alguns argumentos, né? Tem um repositório comum de argumentos, e aí tem outra pessoa que fala sobre isso, que é, eles pertenceram ao mesmo ciclo, né? O ciclo de Eranos, que é o Gilbert Durand. Então, o que fala também dessa questão do imaginário. E talvez o imaginário faz com que nós busquemos os modelos, né? E aí, por que uma música com bicho escroto sai? Talvez seja uma ideia, que a livre associação de ideias talvez não seja tão livre assim, porque tem uma ordenação lógica no pensar, ordenação lógica no fazer, e existe ali uma intencionalidade, mesmo que não seja a intenção, eu vou produzir uma música bela, bonita, não, eu quero produzir uma música que seja solta. Mas essa música solta, você fala uma palavra, você puxa a casa, aí você, a palavra casa já vai te remeter outra palavra, a palavra vai trazendo palavra, e essa construção argumentativa, ela vai fluir, porque essa livre associação de ideias, eu acho que não é tão livre assim, a gente não tem toda essa liberdade, porque a nossa inconsciência, né, ela é compartilhada. E aí nós compartilhamos certos medos e temores que são comuns, né? É por isso que, por exemplo, o Zoroastro, o que você falou causa certo incômodo na gente, essa questão do discurso de pensar a concepção da sexualização da mulher também causa incômodo, porque a gente tem um repositório comum de crenças e valores que nos abala, né? Porque, por exemplo, essa preocupação... Olha que engraçada a coincidência. Você trouxe o tema da sua dissertação hoje. Essa semana eu falava com o professor, eu pesquisei até na internet para mostrar para ele sobre essa questão do salgema, porque ele não sabia. Ele é um professor de geografia. Está dando aula na rede pública estadual, não sabe de um problema ambiental gravíssimo no país, né? Então, um problema ambiental. Você fala muito da barragem Mariana, mas também se ignora toda a questão da discussão ambiental. Você falou daquele momento ali, o impacto do depois, né? Do que está acontecendo agora. As cavas subterrâneas aqui, não tem discursos, não fala sobre ela. E aí o que é engraçado é que a retórica ela vai começar a se preocupar por esses temas que não sendo resgatados, são temas contemporâneos, né? Eu fico muito feliz em participar de discussões como essas, porque realmente abre a nossa cabeça para pensar novas ideias, ainda mais eu que estou começando agora a pensar em conceber uma tese, e aí fica muito mais fácil pensar certos temas e certos assuntos, e fica difícil também, ao mesmo tempo, né, ter selecionar um corpus específico para falar de um determinado tema, porque tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada. Agradeço a presença. Pode falar, João. Só um parêntese, e um detalhe, eu não disse no início, mas eu posso dizer agora, sem prejuízo à apresentação, eu sou morador do bairro atingido. Nossa. E o que me atravessa é, sobretudo, por ser morador do bairro e perceber nesse discurso as questões da exploração, a questão do que não é aquilo que está sendo dito. Sim. E que as ações de que a proposta pela Braskem, todas elas, são pensadas estrategicamente pela comunicação para que se atinja uma outra imagem, a Braskem preocupada com a segurança das pessoas. Nesse atravessamento que eu me vi na necessidade de ir para um doutorado. Porque eu era da análise de Peixe, análise francesa. E a professora Maria Francesa diz, aí há uma retórica. É quem me apresenta Aristóteles. É o programa que vai me apresentar a retórica. Sim. E é muito bacana esse diálogo interdisciplinar, né? Que a gente está fazendo aqui, esse recorte interdisciplinar, viu? Pessoal, a gente está chegando no finalzinho das apresentações. Alguém tem mais algo a acrescentar? Agradeço todo mundo pela presença maravilhosa, por essa tarde muito gostosa de debate e de diálogo, né, de conversa. A gente poderia passar a tarde toda aqui, né? Em nome do Grupo ERA, né, professor Luiz Antônio que está por aí, o meu muito obrigado, viu? E nós nos encontremos, né, num próximo encontro do Grupo ERA, ano que vem, debatendo outros temas. Tive uma oportunidade de ter aí, no determinado momento, ter realmente uma conversa sobre retórica, para falar, para trocar uma ideia e produzir ciência e pensar nas questões sociais que são tão relevantes, né? Fazer esse resgate histórico, como o professor tem feito, e traz contribuições que são muito profundas e
trazer toda essa questão do discurso retórico para a atualidade, que é uma coisa que me interessa não só como professor, né, mas como ser humano que sou, né? Eu acho que a retórica não está só na profissão professor, né? Está na vida. Obrigado, viu? Ótima tarde a todos. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Finalizar aqui.